passa-se imediatamente, como previsto, a intervenção do Sr. Dr. José Miguel Peçanha. Sr. Dr. José Miguel Peçanha, por favor. Muito boa tarde a todos. Vejo que há participantes de vários sítios do mundo e, portanto, também é para eles os meus cumprimentos e os meus agradecimentos por participarem aqui neste webinar. Eu gostava de começar por agradecer o honroso convite para esta participação. Tenho todo o gosto de estar aqui presente e também agradecer a amável apresentação que o Dr. José Costa fez do meu currículo, talvez um bocadinho longa, mas que vou tentar honrar, enfim, nos próximos minutos. Eu gostava só de esclarecer um bocadinho, para não ficarem demasiado impressionados, exatamente o que é que eu faço no banco. Eu no fundo, sou administrador executivo, com a responsabilidade exatamente pelas segundas linhas de defesa do banco. Portanto, todas as unidades de segunda linha de defesa acabam por estar sob a minha responsabilidade, o que me converte naquilo que na gíria bancária é conhecido por CRO, por Chief Risk Officer. E, portanto, tenho áreas como o risco, como o compliance, como o gabinete de proteção de dados pessoais, como uma área de rating, que é uma entidade interna, uma espécie de agência de rating interno que nós temos para poder classificar os clientes de acordo com o risco que percebemos desses clientes. Enfim, levando também em consideração que temos desde clientes particulares até grandes empresas e, portanto, temos que ter regras para classificar e caracterizar o risco desses clientes bastante diferentes. Portanto, é nesse domínio que eu movimento. Tenho muito mais inclinação e uma linguagem completamente diferente daquela do Dr. Alexandre Lucenival. A minha inclinação é para modelos, o meu passado é de aulas de estatística, de investigação operacional, de inteligência artificial. Portanto, é por aí que eu me vou movimentar. Espero que recolham algum interesse desta apresentação e consigam perceber como é que nós fazemos isso na prática. Eu vou partilhar aqui uma apresentação que espero que consigam ver, exatamente para suportar aquilo que gostava de dizer. Começaria aqui por enfim, uma área que o Dr. Alexandre Lucenival já abordou, que é, enfim, o que é o compliance. E é claro para mim que o compliance reúne aqui várias vertentes, várias abordagens, nem sempre enfim, fáceis de conciliar. É com certeza uma função que lida com a conformidade, e foi essa a perspectiva que foi introduzida na apresentação anterior, mas lida também com coisas como mercados eficientes, com a informação, enfim, eficientes e transparentes, com a informação correta, lida também com o tema do crime financeiro, que é uma disciplina extremamente complexa, como espero conseguir explicar, e com requisitos eu diria, de atributos de quem trabalha nestas áreas completamente diferentes daqueles que são requeridos para uma área de compliance, de conformidade pura. Portanto, o domínio em que vou trabalhar está bastante mais ligado ao crime financeiro, aquilo que vou apresentar, e como verão, crime financeiro, os riscos associados ao crime financeiro não são muito diferentes dos riscos que lidamos com noutras partes do banco, noutras áreas do banco, e essa semelhança faz com que seja importante que as técnicas que hoje usamos para decidir crédito de forma automática, os modelos que utilizamos, as disciplinas, o tipo de pessoas que temos, hoje comecem a fluir das áreas típicas de risco para as áreas de compliance, porque se percebe que estamos a trabalhar em domínios que são muito, muito semelhantes desse ponto de vista. Portanto, é difícil conciliar aquilo que é uma área pura de cumprimento normativo, de conformidade, com aquilo que é hoje uma área de crime financeiro, de prevenção do crime financeiro, e só, digamos assim, o passado, uma linguagem comum, é que faz com que estas disciplinas estejam concentradas na mesma área, muitas vezes
por requisitos de legislação que hoje não está muito atual, mas que nos obriga a que isto tudo vá confluir num departamento de compliance que os bancos são obviamente obrigados a ter, como foi muito bem explicado. Salientaria que desde a quarta diretiva da AML no direito europeu, que toda a abordagem ao crime financeiro é uma abordagem que eles designam por risk-based approach, portanto é uma abordagem baseada no risco, pressupondo que não se consegue controlar todo o crime financeiro, portanto devemos controlar aquele que representa maior risco para as instituições, maior risco para a economia, e é nessa perspectiva que, enfim, os diferentes mecanismos de controle que são usados devem enfim, incidir para que no final o banco cumpra, enfim, no sentido de compliance, mas cumpra decidindo corretamente operações, decidindo corretamente o onboarding de clientes, digamos, as nossas obrigações quando aceitamos um cliente, uma relação de negócio com o cliente, portanto tudo isso nos obriga a ter mecanismos de controle muito eficientes e muito próximos daquilo que usamos para outras áreas de risco. Deixa-me aqui dar uma nota sobre aquilo que vejo como sendo risco. E há aqui sempre terminologias que não são muito claras e perspectivas que acho que importa clarificar. Portanto, os bancos têm, a meu ver, 3 recursos fundamentais: capital, liquidez e a confiança dos seus clientes, a sua reputação. E estes 3 recursos podem, qualquer um deles por si só, mas também criando espirais descendentes, enfim, espirais negativas, podem deitar um banco abaixo. Eu tenho aqui 3 exemplos de bancos que foram abaixo já na vigência do novo sistema de supervisão europeu, o Banco Popular, o Versobank da Estónia e aqui o Banco Popular de Vicenza, que é um banco italiano relativamente pequeno. Todos eles foram bancos intervencionados, todos eles foram bancos que acabaram por falhar e por razões diferentes. Uns porque a liquidez saiu depressa demais, os clientes foram ao banco levantar o dinheiro e a partir de certa altura isto torna-se uma onda que é insustentável. No caso do banco italiano, por falta de capital, portanto por ter assumido perdas que acabaram por depreciar o capital, e o banco não tem capacidade de ir ao mercado, não tem capacidade de cumprir os rastros de capital e é declarado falhado, digamos assim. E no caso do Banco da Estónia tem a ver claramente com temas de compliance, com temas de prevenção do crime financeiro, e que levaram à intervenção direta dos reguladores e dos supervisores, impedindo que um banco que não tenha este tipo de gestão ou não cumpra os requisitos necessários nestas áreas não pode sobreviver. Portanto, tudo isto joga umas coisas com as outras, falhas na reputação ou problemas de reputação levam com certeza a problemas de liquidez. Problemas de liquidez podem levar a problemas de capital se o banco tiver que pagar mais caro pelos fundos, e problemas de capital podem levar a problemas de reputação se no mercado correr, por exemplo, um rumor de que o banco vai ser intervencionado por temas de níveis de capital demasiado baixos. Eu vejo estes recursos como estando expostos a riscos, e estes riscos são coisas que habitualmente falamos: riscos de crédito, riscos de mercado, mas também os tais riscos de compliance, não é? Os riscos do crime financeiro, a conduta, o abuso de mercado, a falha de cumprimento da regulação. Hoje há uma enorme preocupação, um enorme enfoque em riscos operacionais ou naquilo que de alguma forma permite assegurar que os bancos são operacionalmente resilientes
tem a ver, por exemplo, com todos os temas da digitalização, com a utilização de outsourcing massivo, sobretudo nas áreas da IT, com questões enfim, de atuação dos empregados, portanto, todo esse tipo de questões, e depois temas de mais alto nível, mais estratégicos, ligados, por exemplo, ao modelo de negócio, ou àquilo que são as fontes de rendimento que os bancos têm. Portanto, tudo isto são fatores que habitualmente os bancos já hoje tratam como parte de uma linguagem de risco que permite identificar coisas que ou afetam o capital, ou afetam a liquidez, ou afetam a reputação dos bancos. E depois há um conjunto enfim, uma terceira nível de aproximação, que são os chamados fatores de risco. O banco está exposto, obviamente, aos ciclos económicos, todos nós sabemos isso, mas não são os ciclos económicos que determinam diretamente os problemas os problemas de capital que, por exemplo, uma crise pode trazer. Esses ciclos económicos influenciam outros riscos, e esses riscos, sim, ao materializar-se, criam problemas para os bancos. Hoje há muita atenção nas questões dos riscos climáticos, porque sabemos que está a ser atribuída à banca um papel muito relevante de assegurar a transição climática que é necessária, e, portanto, o banco acaba por estar exposto à velocidade de transição que vai acontecer, para além de estar exposto também a riscos, aos chamados riscos físicos. Por exemplo, nós temos um colateral que é uma fábrica, a fábrica está numa zona de incêndios, e um dia chegamos lá e a fábrica ardeu e o nosso colateral não vale nada. Portanto, nós conseguimos encontrar estes fatores de risco suscetíveis de influenciar o risco das instituições, quer na vertente capital, quer na vertente liquidez, quer na vertente da reputação. Curiosamente, o Banco Central Europeu, quando olha para o ano seguinte, digamos assim, quando projeta a sua atividade num dado ano, olha, sem dúvida, levando em consideração a evolução destes fatores de risco que eu falei. E, portanto, cria o que eu chamo o SSM Risk Map todos os anos o refresca, identificando coisas que podem influenciar a performance do banco individualmente ou do sistema financeiro como um todo. E temos aqui coisas, por exemplo, os riscos climáticos que falei há pouco estão neste mapa, mas embora ainda com uma probabilidade média, mas com um impacto na banca ainda pequeno, porque o impacto vem em grande medida da transição energética, e essa transição não está ainda feita. As empresas não estão ainda, digamos, com a velocidade necessária a efetuar, a concretizar essa transição. Mas, por exemplo, fala-se aqui num prolongado economic downturn, portanto, uma crise prolongada ao nível macro, que era natural no momento em que a pandemia estava em pleno, e, portanto, o Banco Central Europeu alertava que os bancos, que podia haver aqui reflexos críticos sobre o chamado risco de crédito, e com uma influência significativa nas carteiras dos bancos, na criação dos famosos NPLs, portanto, os Non-Performing Loans, que são digamos, o vírus das carteiras de crédito dos bancos. Fala-se aqui também, por exemplo, em correções de mercado, correções dos mercados financeiros, correções do mercado imobiliário. São temas que eles veem como prováveis, que podem acontecer, mais a correção dos mercados financeiros do que a correção dos mercados do mercado imobiliário, mas com impactos também eles significativos naquilo que os bancos sofrem, digamos assim, com estes efeitos. Portanto, temos fatores de risco, temos riscos e temos recursos que, na prática, fazem uma instituição, digamos, sobreviver. Tudo isto merece a tal atenção específica da liderança que o Alexandre referiu há pouco, e está ligado a temas de governance, de participação do Conselho de Administração, da Comissão Executiva, do Senior Management,
nesta discussão em torno dos riscos, na tal definição daquilo que hoje, enfim, é uma terminologia muito utilizada, da definição do apetite de risco, até onde é que nós queremos ir, na monitorização desses riscos. Portanto, temos formas de medir com indicadores relativamente simples se o risco está ou não a materializar. Por exemplo, no caso das carteiras de crédito, é muitas vezes através de um rácio de NPLs ou de um rácio de crédito vencido que nós monitoramos a evolução da qualidade dessa carteira de crédito, e também estamos preocupados com a definição de uma estratégia relativamente a cada risco especificamente. E essas estratégias têm a ver com, enfim, a aceitação do risco. Por exemplo, o risco de crédito é um risco tacitamente aceito numa organização bancária, o risco operacional é também um risco sempre presente, mas que temos que perceber se estamos ou não disponíveis para aceitar aquele nível de risco ou se teremos que tomar decisões que influenciam o risco final a que a instituição está sujeita. No domínio desta aproximação aos riscos, há aqui, digamos, um encadeamento de fases que vai desde a identificação dos riscos a que a instituição está sujeita, à sua quantificação, a tal definição da estratégia e a monitorização. Dou aqui alguns exemplos, fica registado aqui na documentação, mas não entrarei em detalhe em cada um deles. Só gostava de dizer que considero que a identificação dos riscos é talvez a parte nobre desta cadeia que aqui está descrita, porque a partir do momento que nós sabemos que alguma coisa vai acontecer, ou que tem uma probabilidade altíssima de acontecer, saberemos com certeza quantificá-los, até conseguiremos definir uma estratégia para lidar com esses riscos e um esquema de acompanhamento, mas ter capacidade de prever uma crise ou ter capacidade de antecipar quais são os fatores que, acontecendo, mais impacto têm numa instituição, é aqui que está, digamos assim, a ciência e a arte desta gestão. Portanto, considero que esta é a parte mais nobre de todo este processo. O Alexandre falou das 3 linhas de defesa, não vou repetir. O risco, o compliance, etc., estão na segunda linha de defesa. Obviamente contamos, sobretudo através de normas, de processos, de aplicações, de outros mecanismos de controle, contamos com um enorme apoio da primeira linha de defesa, das áreas comerciais, etc., para cumprir com, enfim, os objetivos da gestão de risco que temos, e obviamente estamos sujeitos à supervisão também da auditoria interna e de todo o Conselho de Administração, sobretudo a componente não executiva do Conselho de Administração, que acompanha o desenvolvimento, digamos, deste sistema de controle interno que aqui está descrito. No domínio dos riscos de compliance, enfim, salientava aqui uns 6 riscos diferentes. Praticamente já se falou de quase todos eles, portanto, o tema do cumprimento normativo, da conformidade e da conduta, o Alexandre tocou isso bastante. A ligação ao governance é a questão da liderança que também foi referida, e portanto uma liderança má deita um banco abaixo, não tínhamos a mínima dúvida, e há alguns exemplos até não muito longe do sítio onde eu estou sentado. O abuso de mercado tem temas reputacionais muito significativos. A proteção de dados hoje não só arrasta temas reputacionais, como arrasta a possibilidade de imposição de multas muito significativas, e há países onde as multas são enormes e inesperadamente grandes. O tema da fraude é um risco sempre presente na banca, quer a fraude interna, quer a fraude externa. Portanto, temos que ter em permanência um framework de gestão de fraude que nos assegure que minimizamos este tipo de efeitos. E depois a questão do crime financeiro, que era aquela que eu gostava de saltar, e como já vamos tarde, vou saltar diretamente para essa vertente. O crime financeiro envolve o tipo de temas que aqui estão descritos, portanto, o cumprimento com as sanções impostas pelas organizações internacionais a determinados
pessoas ou pessoas singulares e coletivas, o tema do branqueamento de capitais, da lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, o tema da corrupção, do suborno, etc. Portanto, são questões que nós incluímos dentro deste chapéu do crime financeiro e que abordamos de formas um bocadinho diferentes, enfim, ao nível prático, de formas já hoje bastante com um nível de, enfim, de cientificidade que, como verão, já é bastante grande. Só uma nota para dizer que os bancos têm um elevado interesse em ser bons nesta matéria, porque neste momento o escrutínio é tremendo e qualquer falha pode levar a multas muito significativas. São muito normais em países anglo-saxónicos, são normais na Suíça, menos normais nos países da Europa continental, mas são temas que hoje levam muito facilmente a multas de milhões de euros, como aqui está descrito. Esta área do branqueamento de capitais, enfim, do crime financeiro, tem eu diria, características muito próprias. Portanto, nós, se observarmos uma transação comercial, por exemplo, aqui ilustrada entre uma entidade no norte de Portugal e uma entidade em África, neste caso em Lagos, na Nigéria, uma transação que pode ter a ver, por exemplo, com a importação de matérias-primas, de produtos agrícolas, qualquer coisa do género, nós temos de tomar aqui um conjunto de decisões muito rápidas, porque estamos no meio de uma transação financeira, de uma transação, enfim, de comércio internacional, mas que está associada a uma transação financeira, e temos que, obviamente, testar várias coisas. Temos que testar a fonte que está, as fontes envolvidas neste negócio. Se estão em listas de sanções ou não, se são suspeitos de branqueamento de capitais ou não, se são ou não clientes com entidades que são politicamente expostas e, portanto, que requerem uma atenção especial. Temos que perceber exatamente o que é que está em causa nesta transação comercial. Não nos basta saber que desta vez são bananas ou que desta vez são outro tipo de bem. Temos que perceber exatamente se aquilo que é transacionado é uma atividade económica ilícita ou não. Que tipo de se envolve ou não, por exemplo, bens de países que estão sujeitos a embargos. Portanto, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma muito rápida, eu diria. Já explicarei que é em real time, mas muito rapidamente temos que ter esta apreciação. Perceber também quais são, enfim, os portos de origem, os portos de chegada, como é que a transação física vai ocorrer. E, finalmente, se há ou não recomendações, orientações das entidades judiciais face aos envolvidos numa transação deste género. Portanto, tudo isso tem que ser decidido muito rapidamente, instantaneamente, eu diria, porque está em causa uma transação financeira que tem que ser executada dentro dos timings que estão definidos. Hoje em dia, isto não se faz sem envolvimento de técnicas já bastante elaboradas de inteligência artificial, de chamado machine learning, de aprendizagem máquina, que chamamos de RPA, que é a intervenção de robôs, enfim, não são robôs físicos, mas são robôs lógicos, tomam estas decisões em nome do próprio banco. E, portanto, quando nós falamos em risk-based approach, é porque, em primeiro lugar, temos que ter uma noção se, enfim, os clientes envolvidos se estão ou não listados nestas listas de organizações internacionais, se o comportamento transacional do cliente
faz ou não sentido face àquilo que o cliente disse que era, e portanto isso permite-nos ter uma ideia sobre o risco da transação e o risco do cliente que geram alertas. Se fôssemos ver todos os alertas que são gerados, teríamos de ter recursos, enfim, muito mais recursos nas áreas de compliance. Há bancos que têm centenas de pessoas, milhares de pessoas nas áreas de compliance. Um banco como o BCP não pode ter, mas que temos que ser, digamos, mais inteligentes na forma como lidamos com estes alertas e perceber imediatamente quais são aqueles que são verdadeiros alertas e que têm que ser avaliados com o olho, digamos, de um técnico, de um analista, ou quais são aqueles que são obviamente falsos positivos e que podem ser fechados. Estamos aqui a falar em coisas como uma transferência de alguém chamado Isabel dos Santos, há muitas em Portugal, e pode haver até aqui para participar neste webinar, uma pessoa chamada Isabel dos Santos pode chocar numa lista de sanções em que a doutora Isabel dos Santos, enfim, conhecida filha do antigo presidente de Angola, esteja listada. Portanto, tudo isto requer formas de desempatar, de tomar decisões, para que não seja tudo feito por pessoas, o que implicaria recursos tremendos. A evolução que um compliance atual tem, infelizmente, se calhar para os presentes neste webinar, não é contratar licenciados em Direito, é contratar engenheiros, é contratar estatísticos que lhe permitam tratar os dados que vão sendo gerados pelo comportamento dos clientes. Tipicamente, talvez o dado mais sensível sobre o comportamento dos clientes é a sua própria conta corrente, mas hoje temos à mão de uma procura do Google informação imensa sobre clientes que possam ser suspeitos e que o banco tenha que analisar. Estão a aparecer também outras abordagens de dados que permitem estabelecer relações entre clientes, mas eu diria que estamos hoje a converter o compliance numa máquina muito próxima daquilo que é a decisão automática de crédito ou a gestão de outros riscos, em que o tratamento da informação aparece como elemento fundamental na tomada de decisão. Listo aqui, enfim, não vou entrar em detalhe, algumas das utilidades deste tipo de técnicas. Eu penso que percebem que, havendo tanta investigação a fazer, que é importante, nós temos capacidade de tratar os documentos, perceber, conseguir ler os documentos sem ser um humano a fazê-lo, de maneira a que consigamos ter uma síntese da informação recolhida, de maneira a que o humano não perca demasiado tempo a tratá-la. É muito importante também a recolha automatizada dos elementos que são necessários para fazer uma investigação de segunda linha de defesa relativamente, por exemplo, à abertura de uma conta em que houve o tal IT, o tal alerta resultante de um primeiro tratamento da informação. É muito importante hoje percebermos as relações, digamos, o networking de cada um, as relações que têm e os pontos em que vão tocando. Muitas destas técnicas são hoje ainda sob a forma de procura de padrões, coisas como grandes entradas em dinheiro, que depois são partidos aos bocados e são feitas transferências pequenas na sequência dessa entrada grande em dinheiro, ou o contrário, entradas pequenas e depois resulta numa transferência maior. Ver, por exemplo, transações bilaterais entre os mesmos clientes, entrada e saída dos mesmos montantes entre contas. Portanto, estes padrões hoje são essenciais e eu diria que cumprem aqui uma função que a estatística nunca pode eliminar. A estatística tem sempre erros, tem sempre os falsos positivos e os falsos negativos. E lidar sobretudo com os falsos negativos é um tema muito difícil neste domínio do compliance. Daqui a 5 anos,
surge no jornal que houve uma transferência feita entre óbvios suspeitos de algum crime que passou pelo BCP e o banco, 5 anos depois, tem a sua reputação afetada por uma decisão, se calhar que tomou ou que não tomou na altura correta, em função de um modelo estatístico que não atribui àquela transação talvez o risco que deveria ter sido percebido. Este tipo de técnicas levam-nos à caracterização, digamos assim, do risco de transações e de clientes e depois a investigações manuais que são quase inevitáveis nesta zona do compliance. Apenas como curiosidade, o tema do networking tem merecido um investimento significativo aqui por parte do banco. Portanto, há padrões nas relações entre as pessoas que nos ajudam a perceber, enfim, a natureza de o risco associado a cada cliente, mas isto ainda é mais importante, por exemplo, num mundo em que o blockchain, as bitcoins, cobrem a identidade de quem participa nestas redes. Portanto, o blockchain é uma rede deste género, com muitas trocas de dinheiro entre as pessoas, e é importante perceber, temos capacidade para perceber quais são, digamos, as relações que envolvem contas de bitcoins que estão marcadas como más, como sendo, digamos, associadas a crimes, etc. Portanto, hoje investimos também parte do nosso esforço a tentar perceber, manter informação sobre contas que aparecem publicamente associadas a organizações criminosas, a atos, por exemplo, enfim, é conhecido que muitos dos atacantes informáticos pedem não é resgates, enfim, o pagamento de compensações em bitcoins, e portanto essas carteiras que são destino desses bitcoins devem ficar marcadas como sendo más, e devemos tentar perceber se um cliente chega cá e diz, olha, eu estou rico, quero depositar aí 1 milhão de euros porque ganhei aqui montes de dinheiro numa aposta aqui nas bitcoins. Devemos tentar perceber se na história daquele cliente, se no blockchain, nas relações que aquele cliente tem, se passou ou não por uma conta que está marcada como má, quais são as relações que esses clientes vão apresentando. Portanto, são desafios tremendos. Creio que o Alexandre salientou muito bem aquilo que são os desafios da função de conformidade. Espero ter conseguido aqui dar a perspectiva do risco e o tratamento, sobretudo, do crime financeiro. Hoje uma disciplina de elevadíssima complexidade, e portanto deixava aqui como nota final que, enfim, temos pela frente a necessidade de ter skills analíticos, enfim, capacidades que eram impensáveis numa área de compliance há 5, 6 anos atrás, que estamos também perante sistemas regulatórios e legais extremamente complexos, muito difíceis de interpretar, com cruzamentos, enfim, em que qualquer recomendação é tornada uma lei escrita em pedra. Temos aqui um mundo a evoluir para uma banca digital enfim, que levanta ameaças novas e bastante difíceis de endereçar, e depois toda esta tensão entre não apenas a parte pública e a parte privada, a responsabilidade pública e a responsabilidade privada nestes domínios, mas também a tensão entre diferentes preocupações, por exemplo, entre a preocupação de prevenção do crime financeiro e a preocupação de proteção dos dados pessoais. Portanto, é nestes temas que estamos a trabalhar. O nosso Compliance Officer é um engenheiro do técnico, e é aqui que estamos a investir grande parte do nosso esforço nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. José Miguel Pessanha.